Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Espírito Santo do Senhor, o nosso ajudador, o nosso consolador, seja o seu guia, seja o seu professor, o seu orientador, para que as suas decisões, as suas ações, elas sejam certas, sejam acertadas, sejam direcionadas para o plano de Deus para a sua vida, sejam direcionadas também para os propósitos que Deus estabeleceu para executá-los na sua vida, pois cada um de nós nascemos com um propósito que o próprio Criador determinou para as nossas vidas. E quando nós sabemos disto, quando nós temos nos nossos corações essa convicção que nós nascemos para um propósito que glorifica o nome do nosso Deus, nós procuramos conduzir as nossas vidas com diligência, nós procuramos conduzir as nossas vidas com prudência, procuramos andar no mundo com convicção de que aqui não é o nosso lugar, aqui é apenas um tempo como se fosse um estágio, uma preparação direcionada pelo próprio Deus, uma preparação para que nós daqui sejamos levados para o local do repouso eterno, o local onde nós passaremos a eternidade com Deus. Nós sabemos que existe algo que todos sabem que vai acontecer, é a morte. Todos sabem que um dia vai morrer. Todos nós sabemos disto, que um dia nós iremos morrer. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Uns têm a vida curta, de poucos anos de duração. Outras têm a vida longa. Mas sabemos que todos vão morrer. Se Deus não poupou nem o próprio Filho dele, fazendo com que ele passasse pela morte, também ele não nos poupará. Seria maravilhoso se nós não passássemos pela morte, como aconteceu com o Elias, e primeiro com o Enoque e depois com o Elias, porque esses dois homens fizeram uma escolha certa. Eles escolheram andar com Deus, eles escolheram servir a Deus, eles escolheram eleger Deus como prioridade de suas vidas. Isso foi tão intenso, isso foi tão sério na vida deles, que Deus os levou para si, sem que eles enfrentassem a morte. Quem sabe isso ocorra conosco também. Quem sabe o Senhor venha e nos arrebate para Ele. Um dia isso vai acontecer, mas nós não sabemos quando. Se quando Ele vier, nós estaremos vivos na nossa jornada aqui na terra, ou se nós já fomos recolhidos à sepultura e vamos estar aguardando a promessa dele, de que mesmo dentro da sepultura nós ouviremos a voz da trombeta de Deus e nós ressuscitaremos para passarmos a nossa eternidade com ele. Nós não sabemos como que vai ser a ordem desses acontecimentos, mas uma coisa é certa para nós: o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Ele voltará. Esta deve ser a nossa alegria, esta deve ser a nossa maior esperança, de que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após o Senhor Jesus Cristo subir aos céus, à vista dos seus apóstolos,
e daquela multidão que estava com eles lá no Monte das Oliveiras. Depois de Jesus ser elevado em uma nuvem, os apóstolos ficaram fitos, olhando para os céus, olhando para aquela nuvem, talvez pensando nas palavras ditas pelo Senhor Jesus, que um dia ele voltaria. E eles foram surpreendidos pelos anjos que apareceram ali, dizendo para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que foi aos céus, ele virá, do mesmo modo como o ouviste subir. Isto é maravilhoso, sabermos que temos esta promessa que se cumprirá, porque ele mesmo empenhou a sua palavra dizendo que foi dado a ele todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E ele já havia dito também que passaria os céus e a terra, mas as palavras dele não, elas não passarão. E eu me alegro nas palavras do Senhor Jesus, me alegro nas promessas do Senhor, e mesmo às vezes chorando, enfrentando lutas, eu olho para os céus e eu digo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não sabemos quando ele virá, mas é certo que ele virá. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Ah, como é bom saber que nós temos algo certo. Nós temos algo certo na nossa vida. Para a maior parte das pessoas, a única certeza que existe é a morte. Mas para uma grande multidão, existe a certeza da volta do Senhor Jesus. Existe a certeza que nós passaremos a eternidade com Ele, reinando com Ele, vivendo com Ele. É maravilhoso. É bom pensar no nosso futuro. É bom pensar no que Deus tem preparado para nós. Ainda que hoje, o momento que nós estamos vivendo aqui, seja um momento conturbado, um momento perturbador, porque esse momento está apontando para um desfecho da história sobre a face da terra. E nós sabemos que o desfecho desta história culminará com a volta do nosso Senhor Jesus. E isto deve ser algo que precisa fazer parte da nossa vida. Esta realidade da volta do Senhor Jesus precisa ser uma certeza na nossa vida. Eu tenho certeza que Ele voltará. Eu tenho certeza que eu passarei a eternidade com Ele. Eu tenho certeza da minha salvação, porque Ele falou para mim: todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Diante de tudo isto que nós estamos vivendo, destas dificuldades provocadas pelo Covid, pelas incertezas, pelos rumores de guerras que está acontecendo o tempo todo, as manobras das nações, se armando como se já estivesse num campo de batalha, prontas para poder dar o primeiro tiro. De fato, nós estamos vivendo um tempo profetizado pelo Senhor Jesus. E o que nós devemos fazer?
nós devemos nos animar. Você precisa se animar. Eu preciso me animar. Nós precisamos ter bom ânimo. Escândalos e mais escândalos. Coisas horríveis estão acontecendo sobre a face da terra. Mas é preciso ter bom ânimo. Buscar ânimo no nosso Senhor. Buscar ânimo no nosso Senhor Jesus. Ele prometeu para nós que não nos deixaríamos sozinhos e Ele não nos deixou mesmo. Então é muito bom, tem esperança para nós e a nossa esperança é Ele, é o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é o Filho de Deus. Quando nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, aqui o nosso Senhor Jesus, Ele está falando a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos. E com todo o cenário que está sendo preparado diante de nós, para o surgimento aí de um grande líder, ou de um único líder mundial. Da mesma maneira, o povo de Israel, a nação de Israel, os rabinos de Israel, eles estão dizendo que este ano de 2020 será o último ano que eles passarão sem o seu Messias. Alguns deles estão afirmando isto, que este mês de setembro de 2020, eu estou gravando esse vídeo no mês de setembro de 2020, e alguns dos conceituados rabinos judeus estão dizendo que este setembro de 2020 será o último setembro, o último ano que eles viverão sem o seu Messias. Eles estão dizendo isto porque eles esperam o surgimento do Messias, porque eles não receberam Jesus Cristo como o Messias, como o Machias, o enviado de Deus, o Machias de Israel. Este que eles estão esperando não é o nosso Senhor Jesus, não é o Filho de Deus, não é aquele que foi rejeitado por eles, renegado por eles, entregado nas mãos de Pôncio Pilatos, para que Pilatos o mandasse crucificar, e assim ele morresse lá na cruz. Fazendo isso, eles achavam que estavam acabando com a história daquele que se dizia o Filho de Deus. Mas como ele é o Senhor, como ele é o Todo-Poderoso, eles não puderam acabar com ele. De fato, ele foi pregado na cruz, de fato, ele morreu na cruz, de fato, ele foi sepultado, mas de fato, no terceiro dia, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E ele é o Senhor. O Messias que eles estão esperando não é o nosso Senhor Jesus, mas nós, a igreja, nós esperamos Ele, nós esperamos o nosso Senhor Jesus. E quando nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 13, que é o mesmo conteúdo que está no capítulo da Bíblia mais discutido, mais estudado, mais falado na atualidade, que é o capítulo 24 de Mateus. E aqui em Marcos, o Marcos, ele narra este sermão profético do Senhor Jesus. E ele deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo, ele fez o quê?
ele fez um alistamento, ele fez uma lista dos episódios que estariam acontecendo quando estivesse chegando o tempo do seu retorno à terra. E é muito bom, porque ele falou para os discípulos que quando eles vissem essas coisas acontecerem, eles deveriam erguerem as suas cabeças e se alegrarem, porque a redenção deles estava se aproximando. Os discípulos, no caso Pedro, João, Tiago e os demais, não estão aqui hoje, mas nós estamos aqui. Os discípulos da atualidade, os discípulos do nosso Senhor Jesus, que temos o privilégio de levantar a nossa cabeça para os céus, olhar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de olhar para os céus e lembrar do que o Senhor Jesus falou, que quando nós estivéssemos vivendo esses momentos que hoje vivemos, momentos conturbados, momentos perturbadores, momentos de incerteza, são estes momentos de grandes aflições sobre a face da terra, que aponta para o tempo que o Senhor Jesus denominou de o tempo da grande tribulação. E aqui ele alista grandes ocorrências que culminará com o retorno dele à terra, com o retorno dele para executar a justiça de Deus sobre a face da terra e para prender Satanás e os seus demônios. E nós precisamos lembrar que isto é uma realidade. Isso são fatos que o cenário que nós estamos vivendo nele está sendo preparado exatamente para que ocorra o que o Senhor Jesus Cristo falou que estaria acontecendo. Tudo que você está vendo hoje, essas dificuldades, a incerteza que se estabeleceu nos 4 cantos da terra, devido à epidemia do Covid, e todas essas coisas que estão acontecendo, escândalos e mais escândalos, rumores de guerra, as nações se armando, fazendo manobras marítimas e outros tipos de manobras para se defender dos seus inimigos, defendendo, atacando, como nós bem sabemos. Isso tudo está nos mostrando que o tempo do desfecho, o tempo da grande tribulação está aproximando. E aqui no capítulo 13 de Marcos, a partir do verso de número 19, ele fala assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Repito para você: porque aqueles dias serão tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Verso 20: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas,
operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Verso 27, presta bastante atenção. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos da terra até a extremidade do céu. Nós não sabemos se nós, o povo de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, estará ou não estará aqui durante esse período da grande tribulação, porque existem várias linhas de interpretação a respeito desta questão, se a igreja vai passar pela tribulação ou não, se ela será arrebatada antes da tribulação, se ela será arrebatada no meio da tribulação, se ela será arrebatada depois da tribulação, porque a tribulação será um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio da última semana que está para se cumprir em relação ao povo judeu, ao povo de Israel, o povo que deu o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós, a igreja, somos o corpo. Fomos enxertados na videira, fomos enxertados em Israel. A igreja de Jesus Cristo, o povo de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, é um povo que foi enxertado em Israel, na nação de Israel. Nós que não éramos povo de Deus, nós que não fazíamos parte da nação de Israel, mas devido à nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós ganhamos o direito de ser enxertado neles, de fazer parte do povo de Deus, de fazer parte do povo da promessa e de ter direito a desfrutar daquilo que o Cristo, que o Salvador trouxe para o povo que confia em Deus, para o povo que espera em Deus. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte dele, fazer parte do seu corpo, fazer parte da pessoa do Senhor Jesus. Aí as promessas dele, elas são para nós também. Os benefícios que ele trouxe para nós, eles são inumeráveis. São inumeráveis. Os benefícios que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. E o que nós temos para receber dele também, ninguém vai conseguir dizer para você e nem para mim. Porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou na mente nem no coração de ninguém aquilo que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós amamos o Senhor, porque nós amamos Jesus Cristo, amamos aquele que dele foi nascido. Nós não estamos esperando um outro Cristo, nós não estamos esperando um outro Messias, nós estamos esperando o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus. É ele que nós estamos esperando, ele é a nossa vida. Ele é o nosso ajudador. E quando ele fala aqui dessas dificuldades que estariam acontecendo sobre a face da terra, ele nos conforta e nos confortam e nos consolam, dizendo que quando nós víssemos estas coisas acontecendo, nós deveríamos nos alegrarmos, não acomodarmos. Porque infelizmente muitos estão acomodados de maneira que está parecendo a igreja da Laodiceia.
está dentro de casa confortavelmente, desfrutando aí dos recursos que está sendo oferecido na atualidade, e como como a igreja da Laodiceia, não precisamos de mais nada. Estamos abastados, ou seja, temos tudo. Não precisamos de mais nada, porque infelizmente muitos estão tendo esta postura. Estamos abastados e não precisamos de mais nada. Ou seja, tá bom demais. Vamos ficar quietinhos dentro de casa, vamos ficar quietinhos aqui, porque é preciso ficar para nós não sermos contaminados pelo vírus. Vamos ficar aqui, nós estamos tendo tudo mesmo que nós precisamos. O governo ainda está beneficiando alguns aí com uma bolsa, digamos assim, né? Com uma ajuda de uma quantia X todo mês para a pessoa poder ficar dentro de casa. É uma garantia de que ela terá pelo menos como sobreviver, como comer e dar de comer aos seus, ou coisa desse tipo. E dá essa impressão que nós estamos vivendo aquele tempo da igreja da Laodiceia, que dizia assim: não preciso de mais nada, estou abastado e não precisamos de mais nada. De repente vem lá o Senhor Jesus Cristo batendo na porta e dizendo para eles: vocês não passam de pobres, miseráveis, cegos e nus. Tem uma versão que ele diz: desgraçados, miseráveis, cegos e nus. E aí ele dá o conselho, mostra o caminho: aconselho que de mim compres ouro apurado pelo fogo, colírio para a vossa cegueira e vestes brancas para cobrir a vossa nudez, para que não sejais envergonhados. Então nós precisamos lembrar que nós estamos aqui e esperando a volta do Senhor Jesus. E o cenário que antecede a volta do Senhor Jesus não é um cenário de acomodação. É um cenário que deixa todo mundo incerto, todo mundo na incerteza. Mas uma certeza não pode desaparecer da nossa alma: é que a volta do Senhor Jesus Cristo, ela acontecerá. E acontecerá exatamente quando os judeus apresentaram outro Cristo, que no caso não é o Senhor Jesus, quando o mundo estiver aí vivendo o seu falso profeta, a besta, quando o mundo estiver aí desfrutando do engano preparado por Satanás para poder iludir as pessoas e tirá-las do caminho da fé. É este o tempo que nós estamos para passar por ele, e o cenário já está aí. E as dificuldades já estão aí. Então não dá para nós poder ficarmos aí agindo como se tivesse tudo bem e não estivesse faltando nada. Quando que na verdade o momento é de esperar o retorno do nosso Senhor Jesus. E ele mostrou para nós que quando estivesse para ele voltar, as coisas não estariam fáceis, porque haveria perseguição, haveria guerras, rumores de guerra, indicando ser o princípio das dores. E depois do princípio das dores, aí seria já entrando no tempo final, no tempo em que estará decidindo a história sobre a face da terra. E sabemos que tem aqueles que são selados por Deus para ser levados para ele, como também tem aqueles que serão selados pelo diabo com a famosa marca 666 de Apocalipse, que serão as pessoas seladas para também ir para o inferno com o diabo e os seus agentes. Então a hora é uma hora muito séria, é um momento muito sério, é um momento de uma enorme batalha espiritual,
em que hoje nós ouvimos falar de quê? Que a China ameaça os Estados Unidos ameaça a China, o Irã ameaça Israel, Israel ameaça o Irã, a Síria e tantos outros aí, e a Rússia ameaça todo mundo, e a Venezuela ameaça também, e os Estados Unidos ameaça a Venezuela, e é só esse tipo de coisa que nós temos ouvido falar. E o aumento da morte de pessoas aí que foram contaminadas pelo vírus do Covid, coisa desse tipo. Então, qual que deve ser a nossa postura? Qual que deve ser a minha postura? Primeiro, eu tenho que ter uma alegria que ela não pode ser tirada do meu coração. Alegria de saber que Cristo voltará. Alegria de saber que o meu nome está escrito no livro da vida e que eu passarei a eternidade com o Senhor, porque eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu acreditei nele, eu criei nele. Como ele disse para o Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho esta alegria, e se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você também tem essa alegria no seu coração. Mas isso não é para nos levarmos a acomodarmos diante do que está acontecendo. Para começar, temos uma grande responsabilidade, que é, primeiro, de vigiar e orar. Orar por nós e por todas as famílias da terra, porque só vai saber de fato o que é o Covid a pessoa que passou, que foi contaminada, ou que teve membros da sua casa, da sua família, que passou pela contaminação, que teve essa doença, que teve esse mal. É só essas pessoas que vai dizer de fato o que é o Covid. O que é este vírus que está aí causando toda esta perturbação na vida dos moradores da terra. E se nós pararmos e analisarmos, nós, perante aquilo que Jesus aponta, o que vai estar acontecendo nos tempos finais, o que nós vamos ver é que o vírus é muito pequeno perante tudo que está para acontecer. Perante a dificuldade que virá sobre a face da terra e a perdição eterna, ou seja, a pessoa fazer a escolha errada, ao invés de escolher Jesus Cristo, escolher Satanás e depois ficar sofrendo, padecendo eternamente em um lugar onde ninguém poderá resgatá-la, ninguém poderá tirá-la de lá. É algo muito sério. Ao mesmo tempo que eu me alegro com a certeza que logo virá o nosso Senhor Jesus, mas também eu tenho a preocupação, porque a nossa missão é pregar o Evangelho e avisar para as pessoas que o tempo do fim está aí, já está chegando. Os acontecimentos, as fomes, guerras, rumores de guerras, peste, terremotos em vários lugares, nações contra nações, reinos contra reinos, tudo isso, o amor esfriando de quase todos e o Evangelho sendo pregado, tudo isso já é uma realidade incontestável. Tudo isso está diante dos nossos olhos. Então a responsabilidade espiritual precisa ser levado a sério e não tratarmos o momento como a igreja da Laodiceia tratou o momento que eles estavam vivendo. Nós estamos abastados, não nos falta mais nada, ou seja, podemos cruzar o braço e ficar tranquilos, porque está bom demais. Mas aí vem lá, Jesus dá uma sacudida neles, dizendo: vocês estão dizendo que não falta nada, mas vocês não sabem que não passam de pobres, miseráveis, cegos e nus. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3, na última carta, a carta a Laodiceia, para que nós
tomemos isto como advertência do Senhor Jesus, para que nós não venhamos esmorecer ou acomodar diante da realidade, ou então viver como se nada estivesse acontecendo, ou como se o Deus vivo tivesse perdido o controle da situação e deixou todo mundo aí para se virar. Nada disso está acontecendo. Deus está no controle e não nos deixou sozinho nenhum momento da nossa vida. E tudo que ele falou que vai acontecer mesmo. Então é bom, é como se nós estivéssemos entrando no avião e ele já estivesse preparado para poder levantar voo, e o comandante dissesse para todos colocarem o cinto e nos prepararmos para o avião levantar o voo. E a gente prepara mesmo, a gente coloca o cinto, fica quietinho ali e espera a decolagem e tudo mais. A gente obedece direitinho quando nós estamos dentro de um avião para poder ir para algum lugar, e nós seguimos toda a orientação que é nos passado pela tripulação, pela cabine de comando. Nós obedecemos tudo para o nosso bem. Também nós devemos obedecer o comando do nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso bem. Nós devemos obedecer aquilo que ele nos mandou fazer, para praticar o que ele nos mandou fazer para o nosso bem. Então eu fico muito alegre de saber que eu tenho uma esperança viva que o próprio Senhor colocou no meu coração. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo porque eu tenho uma responsabilidade, que é de guardar a minha fé. Além de guardar a minha fé, pregar o evangelho, anunciar essas verdades para as pessoas e mostrar para elas que a única solução que elas têm para as suas vidas em um mundo que jaz no maligno é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, viver para ele, andar nele, acreditar na palavra de Deus e procurar viver uma vida de santidade, uma vida de responsabilidade, assim como ele viveu, para que quando ele voltar, nós estejamos em paz na presença dele. Ele mesmo, nós lemos aqui no texto de Marcos capítulo 3, que depois da tribulação aparecerá o sinal dele nos céus, e ele dará ordem aos seus anjos para reunir os seus eleitos dos 4 cantos da terra até os céus. Então é muito interessante, porque nós não sabemos se nós vamos estar aqui no período dos 3 anos e meio da grande tribulação, ou se não estaremos. Mas uma coisa é certa, nós precisamos estar preparados para qualquer situação. Muitas pessoas só se preparam para poder buscar a Deus, para Deus dar os bens materiais que ela está desejando, para Deus resolver os problemas imediatos dela. Mas não podemos viver só para isto. Nós precisamos preparar também para a eternidade e estar prontos para enfrentar o que vier. Muitos crentes só estão preparados para poder receber milagres, mas é preciso estar preparados também para o tempo difícil que está se desenhando sobre a face da terra. Precisamos estar preparados. Desesperado, com medo? Não. Com total confiança de que por fim triunfará eternamente, de uma vez por todas, o nosso Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo, antes de encerrar a sua carta aos Romanos, o que ele fala? E em breve o Deus da paz esmagará de uma vez por todas a Satanás debaixo dos vossos pés. Então é isto que nós temos que fazer: estar preparados para o bom combate da fé, para testemunhar o poder de Deus, mesmo com toda essa situação complicada que estamos vivendo aí, as incertezas dos governos que não conseguem governar as suas nações, e viver tudo isso aí, mas viver com a total certeza que tudo isso aponta para um desfecho. Isso aí aponta para a volta do nosso Senhor Jesus, para a volta do nosso Salvador, para a volta do Rei dos Reis.
Então que nós tenhamos convicção na nossa alma que nós estamos bem. Quem está em Jesus Cristo está bem. Quem não está em Jesus Cristo está em situação difícil. Quem não está em Jesus Cristo está correndo risco. Então a única maneira de não correr risco é estar em Jesus Cristo. E como eu posso estar em Jesus Cristo? Eu preciso acreditar que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias de Israel, o enviado dos céus, o que veio para buscar e salvar o que estava perdido, e eu tenho que acreditar nele e confessá-lo como meu Senhor e como meu Salvador. E pedir a Ele que apague as minhas transgressões, escreva meu nome no livro da vida, e que assim, pela minha fé e pela graça dEle, eu tenha garantida a minha entrada triunfal nos céus. Então que nós nos alegremos, mas sem nos acomodarmos, e que nós não venhamos nos escandalizar por causa das coisas que estão acontecendo, e nem nos desesperar, mas nos alegrarmos com responsabilidade, dizendo: Senhor, eu tenho uma missão, eu tenho um papel para que eu preciso desempenhar aqui na terra, eu tenho uma missão que eu tenho que cumprir aqui na terra, eu tenho um trabalho a realizar aqui na terra, que é testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo vive e reina, que Ele recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra, e que Ele está no controle, e que em breve Ele voltará para pôr ordem na bagunça que Satanás fez sobre a face da terra, arrastando os seres humanos para o lado dele, para se rebelar contra Deus. Mas Jesus Cristo veio para levar a humanidade novamente, os seres humanos novamente, para o lado de Deus. O diabo bagunçou e Jesus veio e colocou ordem. E em breve Ele virá para concluir o que Ele precisa fazer, que é aprisionar Satanás e dizer: papai, aqui está o teu reino, aqui estão aqueles que eu comprei com o meu sangue para o Senhor. Esta é a hora da nossa vida, esta será a hora da nossa vida, a hora que o Senhor Jesus, como pastor de um único rebanho, nos apresentará diante de Deus, como aqueles que Ele comprou para Deus, nosso Pai, com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Eu estou esperando a volta do Senhor Jesus, mas eu não me acomodo, porque eu sei que eu tenho uma missão para cumprir. E essa missão é dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e nenhum ser humano chega até Deus se não for por intermédio dele. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o Senhor, que nos amou com amor perfeito e nos deu o teu Filho amado, teu unigênito, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a conduzir as nossas vidas dentro dos teus planos e propósitos para nós. Que o Senhor nos ajude, ó meu Deus, a conservar a nossa fé, sem perder a direção que é os céus, sem deixar de olhar para cima e dizer: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não me deixou sozinho, Ele não me deixará sozinho, Ele não me abandonará, Ele estará comigo todos os dias. Senhor, que o Senhor nos ajude a conservar o nosso coração em integridade, que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, que o Senhor nos ajude a acreditar na tua palavra como lâmpada para os nossos pés
pés e luz para os nossos caminhos, como o livro da vida, como a palavra sagrada, como a palavra de orientação para nós. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a acreditar que o Senhor nos fez templo do Espírito Santo, morada do Senhor, e que nós tenhamos, ó Pai, nós tenhamos esta certeza, que nós tenhamos responsabilidade com a nossa vida espiritual e não venhamos ceder às mentiras do diabo, aos enganos deste mundo, que nós não venhamos afastar do Senhor, nem abandonar a fé, nem apostatar, nem dar ouvidos a espíritos enganadores, mas sim seres imitadores de Deus como filhos amados, assim como fez nosso Senhor Jesus, assim como fez os santos apóstolos do Senhor, que nós também venhamos fazer. Toma nossa vida nas tuas mãos, toma nossa casa, toma nossa família, toma aqueles, meu Deus, que estão enfermos e liberta-os, ó Deus, da enfermidade, liberta-os dos enganos deste mundo, liberta-os, ó Deus, das mentiras do diabo, meu Pai, e abençoa, meu Deus, abençoa as famílias da terra, abençoa, Senhor, dando a cada um fé, dando esperança, dando o amor do Senhor, para que nós venhamos superar as aflições desta vida, esperando o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que trará com ele a nossa recompensa. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ser fiel até o fim, ajuda-nos, ó Deus, a suportar as aflições com a total certeza que o Senhor está no comando, está no controle de tudo e não nos deixará sozinho nenhum dia da nossa vida. Assim nós cremos, Pai, e nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu amparo, pelo teu zelo, pelo teu cuidado com as nossas vidas, com as nossas casas e com as nossas famílias. Nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado em todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e vamos trabalhar enquanto é tempo, porque chegará um dia que você não precisará mais pregar o evangelho, não precisará mais interceder pelas pessoas que estão na perdição, porque esse tempo vai passar. Mas enquanto ele não termina, o tempo da graça de Deus não termina, vamos trabalhar para o Senhor, porque nele o nosso trabalho não é em vão. Paulo escreveu isto aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus, e a vitória sua já foi sacramentada pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.